Fala pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Mirata aqui mais uma vez, trazendo mais uma questão de concurso público. Legal? Essa questão aí vai abordar o tema de sistemas de equação de primeiro grau, ou apenas equação de primeiro grau também, tranquilo. Eu vou resolver essa questão aí de 3 formas diferentes, tá? Você deve saber as 3 formas. Caso você não saiba uma ou outra, você tem que saber a última. Se você for prestar algum concurso público, a última forma de se resolver essa questão aí vai salvar a sua vida. Então fica até o final do vídeo. Se está gostando da proposta, já deixa um like aí que nós vamos iniciar essa questão agora. Eu só sugiro que você dê um pause na tela, tenta rabiscar aí no seu caderno, tenta resolver e depois vem conferir o gabarito. Eu estou começando essa questão agora. Vamos lá, galera. Iniciando a leitura, está dizendo o seguinte, ó. Pedro tem 23 cédulas, algumas de R$20 e outras de R$5. O valor total destas cédulas juntas é de R$235. Quantas cédulas de R$5 Pedro tem? Vamos lá, pessoal, vou começar aqui pela forma mais clássica que tem, né? Que seria sistema de equações. Eu vou chamar a quantidade de cédulas, ó, vou botar aqui, ó, cédulas de R$5, ó, de R$5. Eu vou chamar de X, tá? A quantidade de cédulas de R$5. E vou chamar as cédulas de R$20 de uma quantidade Y, tá? Então eu tenho X cédulas de R$5 e Y cédulas de R$20. Ele quer saber aqui, ó, quantas cédulas de R$5 Pedro tem. Então ele quer saber o valor de X. O que eu posso fazer aqui, ó? Se eu somar as duas quantidades de cédulas, né? Pegar a quantidade de cédulas de R$5 e somar com a quantidade de cédulas de R$20, tem que me dar o total de cédulas que o problema já informa aí pra gente, que são 23. Então, x mais y é igual a 23. Tem uma equação aqui de primeiro grau. O problema é que essa equação de primeiro grau, ela possui 2 incógnitas. Então, eu tenho que ter mais uma equação de primeiro grau para montar o tal sistema de equações e aí sim conseguir descobrir quais são essas incógnitas, descobrir x e y, tá? Eu vou então montar uma equação mediante essa informação aqui, ó, que elas juntas têm R$235, né? Elas têm esse valor aqui. Então é o seguinte, ó, eu vou pegar aqui a quantidade de cédulas de R$5 e multiplicar por 5, porque eu vou saber quanto que elas vão me gerar em dinheiro. Então eu posso dizer aqui, ó, que 5 vezes a quantidade de cédulas de R$5 somadas com 20 vezes a quantidade de cédulas de R$20. Vê se não é isso, ó. Se eu pegar aqui a quantidade de cédulas de R$5 e multiplicar por 5, depois eu pego a quantidade de cédulas de R$20 e multiplico por 20, somo isso daqui, tem que me dar o total de R$235. Então eu tenho aqui o nosso sistema de equações. Legal? E agora eu vou descobrir, eu vou escolher um método para resolver isso. Eu posso fazer pelo método da soma, posso fazer pelo método da substituição, posso fazer pelo método da comparação também. Se você não sabe utilizar esses métodos, eu vou deixar no card aqui uma aula falando só sobre eles. Vamos lá, eu vou escolher fazer pelo método da substituição. E para fazer com esse método, o que eu devo fazer aqui é pegar, escolher uma das duas equações e sempre que eu posso escolher uma das duas equações, eu vou naquela que é mais simples. Então eu venho aqui na primeira equação, ó, x mais y é igual a 23. E vou escolher uma das duas incógnitas para isolar. Olha só, vou deixar o x, né, isolar e deixar ele sozinho. Vou deixar ele sozinho aqui, ó, e vou passar o y para o lado direito da igualdade. Então, do lado direito da igualdade fica 23 menos y, sacou? Se eu tinha aqui, ó, x mais y igual a 23, esse mais y passa para o lado direito da igualdade, vem como menos y. E agora o que eu faço? Vou nessa equação que eu não mexi e vou substituir. No lugar de x, eu vou escrever agora 23 menos y. Olha como é que vai ficar, ó. Vou repetir o 5, multiplico agora por 23 menos y, tá? Só substituir ali no lugar de x, coloquei o 23 menos y. O resto eu repito, ó, mais 20y é igual a 235. Tá acompanhando aí? Qualquer dúvida, pessoal, deixa lá nos comentários que eu refaço, tá? E agora eu tenho uma equação do primeiro grau com apenas uma incógnita. Por mais que ela apareça 2 vezes, eu só tenho a incógnita y. E agora a primeira coisa, né, é eliminar esses parênteses. E eu vou conseguir eliminar os parênteses aplicando aqui a distributiva. 5 vezes 23, que vai dar 115, ó. 115. 5 vezes menos y vai dar menos 5y.
E o resto eu repito. Mais 20y é igual a 235. Agora fica bem tranquilo, eu vou pegar esse 115, jogar para ele, né, para o lado direito da igualdade, ele vai como menos 115. E aqui eu já posso fazer a continha, ó. Menos 5y mais 20y dá um total de 15y. Vai ser igual a 235 subtraído de 115. Então eu tenho aqui que 15y é igual a... Quando eu fizer a subtração aqui, nós vamos encontrar 120. E agora eu quero saber o valor do y. Y vai ser igual a 120 dividido por 15. E 120 dividido por 15 nós vamos encontrar 8. Tá? Então, ó, 8 cédulas. Y é o quê? Y é a quantidade de cédulas de R$20. Só que o problema não quer saber a quantidade de cédulas de R$20. Ele quer saber a quantidade de cédulas de R$5. O que eu tenho que fazer então? Olha, eu posso pegar isso aqui, ó. X é igual a 23 menos y. Trago para cá. Então, x vai ser igual a 23 menos o y, que é 8. Logo, x, que é a quantidade de cédulas de R$5, vai ser igual a 15, ó. Tá aqui, então, achamos aí, né, encontramos o nosso gabarito que fica sendo a letra C. O cuidado que tinha que ter tomado aqui, ó, quando você acha y igual a 8, tem que ter cuidado para não vir aqui na letra A e já marcar, tá? Tem que ter muita concentração aí no que o problema está falando. O problema pede a quantidade de notas de R$5 que nós representamos pela letra X. Foi? Então essa daí foi a primeira maneira de fazer. Não vai embora não, porque talvez as outras duas seja mais fácil para que você entenda. Olha só, vamos fazer o seguinte agora, ó. Cédulas de R$5. Deixa eu escrever aqui de novo. Ó. Cédulas de R$5, nós vamos continuar chamando de X. O que vai diferenciar agora? Agora aqui nas cédulas de R$20, eu vou fazer o seguinte, ó, para manter em função do X, se eu tenho um total de 23 cédulas, ó, o problema está me dizendo lá em cima, eu tenho um total de 23 cédulas, se X delas são de R$5, então eu posso dizer que de R$20 são 23 menos as de R$5, ou seja, 23 menos X. Foi? E agora eu vou escrever uma única equação de primeiro grau aqui bem simples, ó. Se eu pegar a quantidade X de cédulas de R$5 e multiplicar por 5, eu vou ter a quantidade em dinheiro, né, das cédulas de R$5 juntas. E se eu somar com 20 vezes o número de cédulas de R$20, eu tenho a quantidade em dinheiro de cédulas de R$20. Se eu somar essas duas quantidades, eu vou ter o total de dinheiro, que é 235. Pronto, agora eu só tenho uma equação de primeiro grau com apenas uma incógnita, fica bem mais simples. Então eu tenho aqui, ó, 5x mais, aplico a distributiva aqui, ó. Então 20 vezes 23, isso daí vai dar 460, ó. 460. 20 vezes menos x vai dar menos 20x. Tudo isso vai ser igual a 235. Continuando essa continha, eu vou pegar o 460, passo para o lado direito da igualdade, e aqui eu deixo só em função de x, ó. 5x menos 20x vai dar um total de menos 15x. O 460, para poder ir um pouco mais rápido, tá? A gente ganha tempo e não ficar muito longo esse vídeo, ele vai para lá negativo. Então, desse lado aqui ficaria 235 menos 460. Isso daqui vai me dar menos 225. Tá legal? Então, se eu tenho menos de um lado e menos do outro, eu já posso cancelar. Logo, x vai ficar sendo igual a 225 dividido por 15. E 225 dividido por 15 vai dar o próprio 15. Aí de cara nós achamos aí a quantidade x, que é igual a 15. E essa quantidade x, ela é o quê? Cédulas de R$5. Por isso que o nosso gabarito é realmente a letra C. Bom, isso daí foi a segunda maneira de fazer, né? Então a primeira aqui de amarelo, sistema de equações de primeiro grau. A segunda maneira de azul aqui, apenas equação de primeiro grau. E agora aquela que eu falei que você tem que saber caso você vai prestar algum concurso público. Vamos lá nas opções. Olha aqui, ó. Se eu tenho 8 como resposta, né, como uma possível resposta, o que você faria? 8 vezes 5, que vai me dar R$40. Deixa eu encontrar um espacinho aqui, olha só. Vai ficar um pouquinho feio, mas você está entendendo o que eu estou fazendo. Se eu tenho 8 cédulas de R$5, eu tenho um total de R$40. E se eu tenho R$40 em notas de 5, quanto falta para chegar a R$235?
vai fazer a subtração. 235 menos 40 vai dar 195. E 195 seriam as notas, né, de R$20. Só que 195 não é divisível por 20. Então eu não posso ter uma nota quebrada, né? Eu não posso ter 19,3 notas de R$20. Isso daí não é possível. Então a resposta, obviamente, não poderia ser 8. Legal? Então aqui, ó, não pode ser. Será que a resposta é 10? Olha, se eu tenho 10 notas de R$5, eu tenho R$50. Aí você é subtraído aqui. 235 menos 50 dá 185, e 185 também não é divisível por 20. Eu não posso fazer combinações aí de forma que eu tenha apenas nota de R$20 para ter R$185. Então também não poderia ser 10. Vamos ver aqui a última, ó. Será que eu tenho 20 notas de R$5? Se eu tivesse 20 notas de R$5, eu teria R$100. Venho para cá, ó, 235 menos 100 vai dar 135. E também não tem nenhuma combinação que dê notas de R$20 somando para dar 135. Ou seja, 135 não é divisível por 20, então também não pode ser essa letra. Só sobrava aí pra gente mesmo a letra C, tá? Então, tendo 15 notas de R$5, eu tenho um total de R$75. E se eu tenho R$75, eu subtraio daqui, ó, 235 menos 75 vai dar 160. E 160 realmente é divisível por 20, né? 160 dividido por 20 vai dar 8. Seriam 8 notas de R$20. E aí, se eu tenho 8 notas de R$20, só que o total são 23 notas, né? Obviamente, 15 teriam que ser de R$5. Essa era a maneira que você deveria saber, caso você não lembrasse do sistema de equações e nem da equação de primeiro grau. Vai lá pelas opções, fica bem mais tranquilo. É isso que você tem que ter a maldade, é isso que você tem que ter determinada malícia. Galera, se gostou do vídeo, deixa um like aí. Caso não seja inscrito, se inscreve, porque aqui no Matemática com Reinaldo Mirato você tem vídeos com a maior frequência possível, o que pode ajudar a alavancar os seus estudos. No mais, um grande abraço.